Seja bem-vindo a mais um episódio do EishoCast, o nosso podcast da empresa no eixo. Você sabe quais são os desafios de uma pequena empresa? São os desafios de você começar um novo negócio? Hoje aqui você vai ter todas as respostas que você precisa para entender quais são os principais desafios da pequena empresa para começar a ter crescimento no mercado. E para responder tudo isso, comigo aqui estão a minha companheira de sempre, Ana Paula. Olá, Ana Paula! Oi, Vini, tudo bem? Bom, vamos lá para mais um papo muito legal. Espero que a gente consiga esclarecer muitas dúvidas. Também espero. Vamos tentar pelo menos. E sempre comigo, eu estou botando o lado errado aqui, ó. E sempre comigo aqui, o meu companheiro 5 estrelas, César Michelin. Olá. Michelin sempre. Se for 5 estrelas tem que ser Michelin, né? Mas no meu caso é Michelin mesmo, e tamo junto. Mas legal, cara, bacana estar nesse assunto aqui hoje. Venho cheio de dúvidas, viu? Bastante coisa que eu quero descobrir aqui hoje nesse papo. Você sabe que o mundo tem mais respostas do que dúvidas hoje em dia, né? Tem mais aplicações e ferramentas que dão respostas do que as pessoas conseguem formular perguntas. Então vamos tentar ver se a gente consegue destrinchar um pouquinho o desafio da pequena empresa. Não é isso, Aninha? É isso, já vim cheia de perguntas, então quer começar? Vamos lá, tá contigo a bola. Vamos lá. Então tá. Bom, o que eu vejo muito no mercado atualmente, e enfim, né, a gente vai aí na carreira e tudo mais, o que eu me deparo muitas vezes é com problema de organização. Tanto na vida pessoal, né, a maioria de nós assim sempre está com um problema, eu não consigo me organizar, e aí quando a gente vai para o mundo corporativo, isso aumenta bastante. Então, o que eu vejo? Eu vejo muitas pequenas empresas, principalmente, com problema de organização. Então, se você chega e pergunta coisas básicas, por exemplo, qual que é o seu fluxo de caixa, qual que é a sua demanda, qual que é o seu estoque, a maioria dos pequenos empresários não conseguem responder isso de bate-pronto, né? Você consegue trazer algumas dicas para a gente ali, como se organizar, como tentar melhorar essa parte burocrática, digamos assim, das pequenas empresas? Ixi, que pergunta, hein? Só pelo tamanho da pergunta que ela fez, já vamos tentar destrinchar isso daqui em algumas coisas, né? Como organizar a parte burocrática. Burocracia já traz uma coisa ruim pra gente, né? Quando a gente escuta, é burocrático, é chato, é lento, é cheio de passos que não deveriam existir. Burocracia é chato. E realmente, não deveríamos ter. Mas, porém, todavia, contudo, não existe uma empresa que tenha crescimento sem que tenha um mínimo de organização. Só que nós temos um problema que eu vejo em muitas pequenas empresas, principalmente pela cultura que nós temos aqui. Vamos lá, se eu cantar um trechinho de uma música, vocês vão reconhecer na hora. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Já escutaram, né? Deixa acontecer naturalmente. Olha só, isso demonstra a nossa cultura brasileira. Deixa acontecer naturalmente, deixa a vida me levar. Eu chamo tudo isso de um fenômeno chamado de síndrome de Romário. O Romário, eu sou das antigas, talvez eu tenha que atualizar o jogador, mas o Romário é um bom expoente. Vocês lembram do Romário? O Romário é aquele cara que ganhou a Copa de 94. Lembra, César, do Romário? Claro, eu inesquecível, Romário, pô. O Romário, para nós, né, cara? Não, para os italianos também é inesquecível. Isso faz... Para outros rivais também. Mas isso foi em 94, tá fazendo 30 anos, né, que isso aconteceu. Então, mas enfim, se o Enzo que está aí nos ouvindo, se você não conhece, dá um Google Romário, Copa de 94. O Romário, ele ganhou a Copa e ele é uma sumidade, virou senador aqui no Brasil, etc. Todo mundo, né? Nós endeusamos o Romário. Mas o que o Romário sempre disse? O Romário gostava de treinar? O Romário gostava de tática, de preleção do técnico, vai por aqui. Ele dizia, não, eu não preciso correr, não preciso treinar, não preciso, eu vou fazer gol. Então, nós temos, desde a da década de 70, usando essa analogia, essa ideia da malemolência brasileira. Os europeus, os americanos são cintura duras
Eles são cheios de táticas, são cheios de estratégias para ganhar um jogo, mas nós, brasileiros, que não temos nada de estratégia, nada de tática, a gente vai driblar com a nossa malemolência, a gente vai vamos fazer gol e nós vamos ganhar dos rivais, porque nós somos criativos, nós somos demais, a gente consegue ter soluções rápidas para tudo. Legal, pode ser que no futebol lá atrás, essa falta de organização dos nossos times era vencida pela nossa malemolência, nossa criatividade nos campos. E isso se levou para a nossa sociedade, para toda ela, em todas as áreas, que só a criatividade, a habilidade pode vencer os cintura-duras que tem essa organização e tática. Porém, 7-1 nos mostrou que a vida não é só feita de alegria nas pernas. Olha, outra referência que poucos vão se lembrar, né? Nós enfrentamos a Alemanha, não, a gente vai colocar o Bernard lá, ele tem alegria nas pernas, vai driblar os cintura-duras da Alemanha e nós vamos ganhar. Tomamos de 7-1 e a partir daquilo o Brasil nunca mais ganhou nada. A gente não ganha nada no futebol, e essa analogia que eu fiz inteira, essa historinha que eu contei inteira, demonstra como a gente vem perdendo 7-1 em várias coisas por conta dessa cultura. Essa falta de organização, dos times se organizarem, de terem estratégia, de terem táticas, de conseguirem fazer o jogo fluir, nos levou a não ganhar mais de ninguém. Estamos perdendo para Bolívia, Paraguai, para todo mundo. A gente está aí andando muito mal. Enfim, para quem conseguiu entender a analogia do futebol com a vida real, acontece isso em todos os lugares. As nossas empresas, elas não são empresas globais, a maioria das vezes. Claro, tem exceções, obviamente que tem, que provam a realidade, né? Nós temos que fechar nossas fronteiras para uma americanas.com chamada AliExpress da China, que vende blusinhas para nós aqui. Blusinhas, porque eles têm fatores que conseguem vender melhor para a gente aqui. Por que a China não fecha o mercado para as blusinhas vindas da americanas.com? Americanas.com até faliu aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem que entender esse tipo de coisa. Então, esse preâmbulo todo aqui, Aninha, para dizer assim, a gente tem uma cultura que às vezes não favorece a gente organizar as coisas, ter estratégia para as coisas. E o mundo desafiador dos negócios exige, assim como no futebol, exige que a gente tenha estratégias, táticas, organização. Times desorganizados vão levar de 7-1 sempre. Sempre, né? A gente não ganha. Nós temos aqui um palmeirense, são dois palmeirenses aqui, né? Santista Ana, não é? Santista. Não, Santista, vamos falar de temas polêmicos, não, por favor. Então, temos uma Santista também, que também vive de glórias passadas, brincadeira, né? E o Palmeiras ali. Mas assim, quando vem, usando ainda a analogia do futebol, quando vem um português que organiza seus times, mesmo que não tenha os craques, ele consegue ter vitórias em cima de vitórias. Então, o que a gente quer é isso, né? A importância de uma empresa se organizar é grandiosa, mas vamos entender o que significa organizar. Porque quando a gente fala organizar, parece que é uma coisa burocrática. A gente falou que no começo, mas engessou a empresa, é burocrática, é cintura dura. Aqui o troço deixa acontecer naturalmente. Não é bem assim, né? É claro que a maneira que foi feita no passado, as organizações quadradas, rígidas, olha, você tem que seguir esse checklist, tem que seguir dessa forma. Foi mal aplicada esses métodos em vários locais. Porque isso é oriundo, um pouquinho de história, eu adoro contar histórias. Isso veio no pós-guerra no Japão, que as pessoas, um monte de japonesinho que plantavam arroz e no pós-guerra tinham que poder fazer geladeira e carros, eles, olha, cara, não pensa muito, segue esse checklist aqui, faça igualzinho, tá aqui, porque você plantava arroz, agora vai fazer geladeira. Então, assim, nós vamos melhorar a qualidade da geladeira desde que você siga bem quadradinho este processo. Ok, estamos falando da década de 40, 50. Hoje em dia, o mercado é muito ágil, o mercado é muito... ele muda demais, né? Eu preciso ter processos que se adaptem. Então, assim, organizar é a gente saber o que eu entrego, para quem eu entrego, qual é o papel de cada um nesta missão de entregar, entender como que eu vou conseguir agradar aquilo, porque toda empresa, a sua função básica é servir alguma coisa para alguém. Quando eu organizo essa cadeia de valor, quando eu organizo o trabalho das pessoas para que eles consigam atender o meu cliente, que é o primeiro ponto, e consigam fazer isso com maestria para que o negócio dê resultado, a gente sai na frente. E isso
é possível, né? Você consegue hoje em dia, com a evolução dos métodos, fazer processos que não são processos quadradinhos. E não é que processos quadradinhos acabaram. Eu quero que o mecânico que vai fazer a manutenção do avião que eu vou voar amanhã, semana que vem, tenha feito super quadradinho todo o processo checklist. Mas, será que o meu vendedor que está na rua tentando fazer vendas, ele não tem que ter direcionamentos mais do que um processo quadrado, burocrático que vai travar ele? Então, assim, esta é a questão. Então, quem está nos ouvindo aqui, que fica imaginando que organizar significa travar a empresa, tá certo se nós estivermos aqui torcendo para o Romário em 94. Mas em 2024, 30 anos depois, existem muito mais métodos dos quais nós conseguimos fazer que a organização trabalhe a favor. E não é quadradinho, não. É trabalhar de uma forma ágil, adaptável, para que a gente consiga fluir. Não tem time nenhum que cada um corre para o seu lado que ganhe alguma partida. Pode ganhar partidas esporádicas, mas não ganha campeonato. Então, enfim, eu não fui tão técnico, mas tentando trazer essa analogia da importância da gente organizar minimamente aí como nossas empresas funcionam. Mais ou menos isso, Aninha. Tá. Na verdade, assim, o resumo a gente tem que ter um processo mínimo, né? Ali um passo a passo mínimo para cada um desses itens que eu comentei, né? Então, um controle de estoque mínimo, né? Principalmente porque, assim, geralmente a empresa, né? A gente não está falando de grandes empresas que têm grandes estoques, mas alguma coisa ali mínima ali a gente precisa ter, né? Um processinho ali mínimo precisa ter. Acho que isso é muito importante. Em nenhum momento você falou que é fácil, porque eu acho que realmente não é, porque senão todos nós faríamos, né? Mas acho que é isso. Obrigada. César, tem alguma coisa para acrescentar? Quer perguntar alguma coisa? Se deixar, eu vou acrescentar de futebol, porque o Vini entrou nessa seara e eu Não, de tive que sair. futebol Não, tô brincando. não é o tema da conversa. Vocês acabaram de voltar para a primeira divisão. Podia estar mais contente, Aninha. Se acalma. Momento de ressurgimento. Eu até brinquei assim, eu falei, bom, vai ser um título inédito, né? O título da segunda divisão. Então, exatamente. Um que não tinha, vai estar lá. Mais um título que a gente não tinha, né? Mas eu acho interessante essa analogia ainda assim, não só do futebol, do esporte em si, porque quando a gente pensa empresa e a gente pensa um time, no esporte, qualquer que seja, e a gente traz esses aspectos que o Vinícius trouxe, tem realmente muita similaridade, e eu vejo uma similaridade que eu queria até perguntar para a gente pensar juntos, que é realmente na relação da cultura. Então você tem times que jogam mais ofensivamente, times que jogam mais defensivamente, e às vezes você tem um grupo de jogadores ali, que quando você traz um técnico que não tem aquela mesma mentalidade que aqueles jogadores têm, esse time demora para engrenar, ou seja, os jogadores têm que comprar a ideia. E às vezes tem que comprar a ideia do técnico ou comprar a ideia do clube, e isso tem a ver com cultura, né? Então, trazendo para a analogia da empresa, às vezes a gente tem uma relação que me parece complicada quando você tem uma empresa familiar e você fica muito na dependência da forma como aquela pessoa pensa e como gere a empresa e como que as outras pessoas vão lidar com isso, porque você está lidando com a cabeça de um indivíduo que toma suas decisões às vezes ali, versus lugares que têm processos tão burocráticos que também você não sabe mais qual é a essência daqui, qual era a cultura desse lugar. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, assim, essa construção de equipe e como a cultura faz diferença para a gestão dessas pessoas, a gestão dessa equipe. César, uma pergunta assim fabulosa por causa do tema da cultura. Existe um livro famoso, A Cultura Come a Estratégia do Café da Manhã. A gente acabou de falar de se organizar, a gente está entrando em cultura, né? Ou seja, o que é organização? É a gente tentar minimamente colocar cada pessoa na sua função, a gente ter dados para poder seguir isso e adiante. Agora, se a cultura não tem isso, se as pessoas não curto número, não curto saber disso, não curto tecnologia, meu negócio é falar com gente, ótimo. Só que essa cultura que é contra aquela organização, a cultura é mais forte que a organização, em todos os lugares.
Então, assim, se você não conseguir, por isso que a gente, nos nossos treinamentos aqui na Empresa no Eixo, a gente tem sempre o change your mind, mudar a sua mentalidade. Porque se eu não mudo a sua mentalidade, qualquer organização que eu trouxer, você não vai aceitar, porque não faz parte do que você entende. Porque culturalmente a gente aceita coisas que a gente consegue compreender e a gente aceitou no nosso histórico. Então, assim, o que eu mais vejo pelas empresas aonde eu vou, líderes reclamando de equipes. Minhas equipes não desempenham, não faz, nossa, são ruins. E você entrevista as equipes, é ruim, vou pedir as contas, aqui não há lugar para mim, os caras estão me explorando, etc. e tal. Temos até o fenômeno do Great Resignation, né? As pessoas saindo das empresas porque não curtem aquela cultura, principalmente. Então, assim, a gente está criando, nós estamos numa etapa da história empresarial que nós temos líderes, principalmente os pequenos, reclamando das suas equipes que não estão desempenhando. Os dois não estão batendo. O que acontece? Por que isso? Primeiro, cara, o líder geralmente é uma pessoa que já tem uma história, que tem uma empresa, está contratando pessoas que estão, muitas vezes, chegando no mercado, com outras ideias. Então, assim, a curva de mudança mudou. Ó, tá subindo um pouquinho o modelo aqui, ó. Eu vou do outro lado. Não, aqui desse lado, né? Para lá. Mudou. Acho que estou fazendo errado os dois lados aqui, ó. Daqui para lá. Mudou. Ó, como o meu dedo tá baixinho. Mas hoje em dia mudou. Ó, vai subindo rapidamente a mudança. Então, as pessoas, nós estamos tendo que olhar para a cultura que antes era a soma dos sabores de todo mundo. Nós três aqui estamos trabalhando juntos na Empresa no Eixo. Qual é a cultura da Empresa no Eixo? É a soma da cultura do Vinícius, do César e da Ana. Porque todos estão conversando, estão falando, estão ouvindo. Eu não faço tudo o que eu gostaria de fazer, porque tem coisas que culturalmente o César ainda não tem uma outra vivência e prefere diferente, tem coisas que a Ana prefere diferente. Então, a cultura da Empresa no Eixo é a soma de nós três. Se você gosta do que a Empresa no Eixo está fazendo, talvez você não goste do que eu sozinho faço, porque talvez eu não sou o espelho da Empresa no Eixo, porque a Empresa no Eixo é a nossa soma. Eu escutei um autor, ou li num autor, dizendo que é como um picles, né? Picles você vai põe pepino, põe cenoura, põe algumas coisas ali dentro, e o picles tem mais ou menos gosto de tudo, só que tudo deu o seu gosto ao picles, e o picles deu o mesmo gosto a tudo, então fica esta soma. Então, talvez aqui seja uma cenoura, seja um pepino, seja uma couve-flor, e a gente está dando um sabor a isso. Mas a cultura é super importante, porque o que é cultura? Vamos definir cultura? Essa soma de todo mundo, mas soma o quê? Com o quê? Cultura tem a ver com aquilo que nós fazemos sem que nós sejamos ordenados a fazer. Sem que ninguém esteja aqui com a gente nos empurrando, nós vamos fazer porque isso faz parte da cultura. Então, se a nossa cultura diz, nós vamos ajudar nossos clientes sempre, a gente sempre vai buscar uma maneira de ajudar aquele cliente. Não é só uma transação comercial. Se eu vou respeitar as pessoas, eu vou respeitar as pessoas. Se nós vamos correr mais do que o nosso adversário para poder chegar lá, essa é a nossa cultura. E agora, nós temos um gap muito grande, Cês, daquilo que se espera, daquilo que acontece. Primeiro, os líderes. Os líderes, nós temos no Brasil uma cultura complexa com a contratação de trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente veio de uma herança cultural da sociedade que quem trabalha para mim me serve. Em que ponto? Em que nível? Então, o cara que é pequeno empresário, ele tem uma equipe de 5, 6, 10 pessoas, ele vai lá e pede assim, olha, leva meu carro para lavar. Olha, leva meu cachorro no veterinário. Vai buscar a minha filha na escola. Espera um pouquinho. Que cultura é essa que eu estou impregnando na empresa, que eu estou misturando uma servidão com uma servidão extra profissional com as tarefas profissionais? E isso a gente vê de monte, eu vejo demais
a pessoa, o líder que monta uma empresa, acha que ele montou um castelinho para ele ser o reizinho com os seus súditos abaixo. E uma empresa não é isso. A cultura da empresa é: somos todos servidores do cliente. Não sirvam a mim, sirvam ao cliente. É isso, o nosso rei maior é o cliente, ele que está botando dinheiro aqui dentro. Eu só sou um guia para você. Eu sou só uma pessoa que vai organizar a questão que a Ana falou da organização. Eu sou o cara que diz: você corre pela direita, você corre pela esquerda, e você fica lá na frente tentando fazer o gol. Né? Eu vou colocar o porquê nós estamos fazendo isso, eu vou empurrar isso. Então, assim, eu vejo muito dessa liderança que não entende que você não vai crescer se você não tiver uma equipe que esteja engajada culturalmente com o propósito que você está colocando para o crescimento dessa empresa. O que nós queremos fazer? Ganhar dinheiro? Todo mundo quer. Eu vou em empresa, Cês, e pergunto: por que você está fazendo isso daqui? Para ganhar dinheiro, claro. Já começou errado. Porque o dinheiro é o resultado de eu fazer algo bom para o próximo. Não tem problema nenhum ter lucro. Às vezes as pessoas falam: mas aqui vocês querem abraçar a árvore aqui nesse podcast. Não, a gente quer ganhar dinheiro. Eu quero crescimento empresarial, eu quero que tenha lucro, eu quero que você não fique preso nisso. Mas, culturalmente, a gente tem muitos líderes que às vezes ficam presos a essa demanda. Se eu estou contratando, estou pagando, você vai, né, vai lavar meu carro se eu pedir para você. E não é bem assim. Isso passa um recado para a sua equipe de que estou sendo explorado. Um recado para a sua equipe de que isso aqui não é um trabalho que juntos vamos crescer, que juntos o dono, claro, está investindo, está correndo riscos, vai ganhar muito dinheiro, mas eu, ao ajudar isso a crescer junto, estou promovendo para o negócio, para o nosso cliente que está se beneficiando da entrega nossa e para mim. Estou motivado em fazer isso crescer. Então, esse eu acho que é um desafio cultural que tem. E ao mesmo tempo, a gente está vendo pessoas entrando no mercado com uma outra mentalidade. Se lá atrás o meu pai queria trabalhar numa empresa e trabalhou de fato 45 anos na mesma empresa, hoje você vê uma geração chegando no trabalho e fala: se não for bom para mim... É impensável esse for... tipo de coisa. É impensável, e o cara fala: se não for bom para mim, não tô afim. Então, assim, acho que tem mais do que falar sobre isso, mas, assim, para não ficar num monólogo enorme aqui, eu acho que tem um desafio cultural aqui da gente fazer com que o líder entenda que ele não vai crescer sozinho e que a empresa não é o seu quintal de casa do qual ele contratei uma equipe, é uma equipe para mim, é uma equipe para servir ao cliente, na verdade. E também temos que entender as novas gerações, o que elas pensam e se engajam para entrar. Acho que tem um desafio grande por aí, César. Com certeza. Eu tive dia desses num evento sobre inteligência artificial e que é uma dessas mudanças super rápidas, né? Também não vou saber botar o dedinho aqui para fazer para que lado só, mas é uma mudança dessas super rápidas. E tinha uma das palestras que foi falada ali na conferência que me chamou a atenção um trechinho exatamente sobre isso, que era um comentário de que para você implementar inteligência artificial num negócio, e era um profissional que levava essa implementação em lugares importantíssimos, dentro do judiciário, por exemplo. Como é que você implementa? Você só consegue implementar se as pessoas que vão utilizar efetivamente verem que aquilo tem um retorno prático e útil para o seu dia a dia. Se aquilo entra só pelo um caminho de demanda, de ordem, de obrigação, de agora tem que usar, as pessoas vão resistir a isso. Elas vão falar: não quero. Agora, se você entra pela cultura, no seguinte sentido: olha, usa desse jeito porque você vai ganhar velocidade, vai produzir melhor, teu resultado vai ser aprimorado e você vai ganhar tempo. A pessoa fala: como assim? Experimenta e funciona? Aí é cultura. Porque é uma cultura de otimização, uma cultura de eficiência, uma cultura de respeito ao tempo, de valorização do tempo, e a ferramenta é implementada aí. Eu achei muito massa a posição que ele trouxe e os exemplos que ele foi trazendo, né? Porque bate exatamente nisso. Você introduzir uma ferramenta nova a partir da cultura, e não forçando a barra, como às vezes a gente Perfeito. vê. Perfeito. Complementando aqui, né, César? Eu já tive empresas de vários portes, pequenas, grandes, enormes, top 10 do Brasil aí
em faturamento, etc. O que a gente vê? As novas empresas, elas são muito abertas ao erro, né? Eu tive que me acostumar a isso, confesso. Quando eu comecei a ver isso, porque eu vi de uma escola que erro está na parte errada da vida. O acerto na parte certa. Faz sentido, não faz? Faz. Mas como é que eu aprendo se eu proibir o erro na minha empresa? Como é que a gente aprende coisas? Como é que uma criança aprende? Ela pode dar tomada, dar choque, ela não põe mais. Como é que a gente aprende? Então, assim, isso é um fator cultural. Como é que a gente faz o crescimento? Porque o crescimento vai nos levar a patamares que nós não tínhamos antes. Porque vender 100 é uma coisa, vender 1000 é outra coisa. Tem outros desafios. A gente vê pequenas empresas que estão nesse desafio. Eu sei vender 100, mas quando chega a pedido de 1000, ela volta para trás, né? Volta para trás, mas ela volta no estágio porque ela não consegue atender. Então, mas para eu vender 1000 é uma outra lógica, uma outra organização, Ana. Precisa organizar diferente. A organização para vender 100 é uma, para vender 1000 é outra. E aí, isto eu vou ter que errar para aprender, porque a gente nunca vendeu 1000. O contrário é verdadeiro. Eu vender 1000 e cair para 500, é mole vender os 500. Agora, vender 500 e passar a vender 1000 é uma descoberta enorme. Então, a gente às vezes acha que todo mundo é Romário no nosso time. Não, tem gente que subiu agora para a primeira divisão, tem gente que subiu agora para o profissional, e a gente tem que entender isso, porque este erro vai permitir que a gente aprenda e que a gente inove. Porque se eu proibir o erro, estou pegando um fator de cultura só, que é a permissão do erro, né? Porque se eu proibir que as pessoas errem, elas nunca vão inovar, vão sempre. É o que a gente faz no futebol, mais uma vez, eu já estou muito futebolístico, né? O time não pode perder, perdeu, o técnico cai. O que o técnico faz? Joga na retranca todo o jogo. Joga na retranca. Bom, não vou perder, porque se eu perder, vocês me mandam embora. Não pode perder nenhum jogo. Mas se eu tenho 20 times jogando, um vai ganhar do outro, alguém vai perder. Então, se eu contratasse 20 Guardiolas para o Brasil, Guardiola, para quem não gosta de futebol, é o principal técnico do mundo. Colocasse nos 20 times do Brasil, 19 seriam mandados embora, porque 19 vão perder o campeonato. Só um vai ganhar. E o Guardiola é ruim? Não é. Então a gente tem que entender que a cultura afeta muito esse tipo de coisa. O líder que está nos ouvindo, poxa, aceitar a dificuldade das pessoas, aceitar o erro, aceitar o que motiva as pessoas a trabalharem, tudo isso tem que ser colocado num potinho de picles, a gente chacoalha e vamos comer disso aqui. Nossa empresa vai aceitar isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Nós não estamos mais no tempo de que uma empresa é o meu reinado. E o que absolutista, o que eu penso, joga para baixo. Nós estamos na era de co-participar, colaborar, cooperar um com os outros. Ninguém vai crescer se tiver uma empresa que não tem uma cultura que abrigue essa diversidade de pensamentos, de gerações, de gêneros, de opções, que façam com que essa empresa, nesse conjunto, nesse picles misturado, consiga crescer. Muito bom. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas não muito. Eu tenho uma dúvida com relação à parte... Fala de futebol agora? Agora é futebol que vai entrar. Agora está na parte de futebol. Não, eu não entendo muito de futebol. Mas eu tenho uma dúvida com relação à parte financeira. Eu vejo muita gente se enrolando nessa questão. Então, aquela coisa do eu PF, eu PJ. Como que se divide ali a conta quando tem mais de um sócio? É uma conta e todo mundo vai lá pegar o dinheirinho, sem uma regra. Como que eu conseguiria organizar melhor essa parte financeira ali da empresa, considerando que aquilo ali é meu sustento também, geralmente, né? Eu, como pequeno empresário, aquilo ali também eu preciso tirar meu salário dali. Mas, às vezes, eu não sobra, né? Ou, às vezes, eu não tenho muita noção de quanto eu posso pegar. Ou, às vezes, eu não tenho muita noção de quanto meu sócio está pegando. Então, assim, são vários cenários que podem estar acontecendo ali com um pequeno empresário, que ele fala assim, perdi a mão das minhas finanças, não sei mais como colocar isso aqui no eixo, né? Me perdi, e agora?
Pois é. Isso é um ponto, Ana, assim, enfim, a empresa, ela tem um propósito de fazer alguma coisa e por isso ela será remunerada. E então, ótimo, dinheiro na parada. Nós aqui da empresa do Eixo somos fanáticos para fazer a sua empresa crescer, sempre. Mas vamos lá, essa é a parte mais complexa, porque é a parte que a gente vê melhor, né? Cultura, falei um monte de cultura, cultura, vamos lá, né? Se der Você dinheiro, a deixa gente tem essa sobre passar, né? cultura. Dá para enrolar um pouquinho, né? Vamos lá. Mas se não der dinheiro, não dá. Vamos dividir em dois momentos? Vamos começar. Existe um momento de implementação de uma empresa. Sei lá, eu tenho 40 anos, fui mandado embora de uma empresa, peguei um acerto, vou montar um negócio. Ok, você tem um montante de dinheiro, você vai investir ali. Esse é um momento do qual você tem que entender todo esse ciclo entre você ter uma ideia e você começar a monetizar ela, ter o seu lucro. Você tem que ter um plano para isso. E as pessoas são super otimistas. Ah, não, nossa, eu sou ótimo, adoro fazer pão. Eu era contador numa mega empresa, fui mandado embora, vou montar uma padaria, sei fazer pão. Ótimo, adoro fazer pão. Isso não basta para ter um negócio. Primeiro, então, você está no momento de criar essa padaria, você precisa entender que o mundo ele é cruel nos negócios e que você tem que ter um plano mínimo, que você vai adaptar ele ao andar do tempo, de como você vai sair do zero até você monetizar isso. Tem investimento, tem que montar a padaria, tem que botar os fornos, tem que botar os freezers, tem que contratar as pessoas. E não tem venda no começo. Muita gente é super otimista. Não, vou montar, já saio fazendo pão, já No saio ganhando próximo mês, dinheiro. meu salário já sai de lá, né? Isso não existe na vida real. Então, a gente vê assim, uma estatística muito grande de pessoas que começam seus negócios sem ter esse plano mínimo. Será que eu consigo terminar essa jornada de construção do negócio? Porque isso demanda tempo. Né? A gente vê várias. Ah, eu não estou monetizando ainda, mas eu estou acreditando. Então, você tem que ter um fôlego para você investir até chegar no break-even, até o momento que o que você colocou vai retornar para você. Então, isso é um momento que a gente tem que entender da empresa. E existe um outro momento agora. Agora está dando dinheiro. Já atingiu o break-even, já está monetizando, a empresa está gerando um lucro. Vou te dar um exemplo. Agora, antes de entrar mais tecnicamente. Eu tenho duas galinhas que cada uma me bota um ovo por dia. Eu tenho 2 ovos por dia. Mas eu tenho uma família com 4 pessoas, cada um come um ovo por dia. A minha galinha só dá 2 ovos. A minha granja aqui interna. Eu preciso de 4, porque nós somos em 4 aqui na família. As galinhas estão produzindo pouco? O que está errado aqui? Vou matar as galinhas. As galinhas não servem para nada. As galinhas estão super bem. Elas estão produzindo a capacidade delas, que é um ovo por dia. Agora, eu tenho uma necessidade de 4 ovos por dia. Isso não tem nada a ver com a produção da galinha. A galinha fala, não tem nada a ver com isso. Eu boto um ovo por dia a minha vida inteira. Então eu tenho que separar eu tenho que separar aquilo que eu preciso daquilo que esse negócio realmente está dando. São duas coisas separadas. Tanto é que, legalmente, são 2 pessoas diferentes. A pessoa jurídica e a pessoa física. Então, às vezes, eu vejo pessoas que têm... eu tenho aqui um mercadinho. Não dá nada, vou fechar, me dá 5 mil reais por mês esse mercadinho. Eu gasto 7. Ótimo. O mercadinho é uma empresa lucrativa. Eu não sei quanto foi investido, não sei como é que está o retorno em cima disso, mas vamos pensar que esteja tudo indo bem, essa empresa está dando lucro. Só que as pessoas, o pequeno principalmente, ele confunde o que eu preciso para viver, que a demanda da minha família, a demanda da sociedade exige de mim, e aquilo que o meu negócio realmente é capaz de fazer. Quando eu misturo as duas coisas, eu posso matar um negócio que até é lucrativo pelo tamanho dele. Ele não paga o estilo de vida que eu quero ter. O que eu tenho que fazer? Né? Ou adapto o meu estilo de vida à capacidade do meu negócio, ou eu vou mudar a capacidade do meu negócio de trazer. Eu vou organizar melhor ele, eu vou achar melhores caminhos, vou achar melhores clientes, eu vou achar um jeito de fazer com que esse negócio cresça. Então, assim, chega no empresário, ele fala assim, tá ruim, não tá dado, subiu a minha escola, a escola das minhas crianças. Isso não tem nada a ver com o negócio. Se subir a farinha para fazer pão, se tem uma padaria, isso tem a ver. Então, a gente precisa dividir. Um grande erro financeiro dos empresários é misturar as finanças pessoais com as finanças corporativas, né, da empresa. As 2 coisas não têm nada a ver. O dono da empresa, ele vive de 2 coisas.
da colaboração do seu salário e do lucro que essa empresa der. Se eu quiser bancar todo o meu estilo de vida com o que a empresa está dando, eu posso matar a minha galinha dos ovos de ouro. Eu quero comer 4 ovos, ela só me dá 2 ovos por dia, essa galinha não me serve. Ela serve. Você tem pouca galinha, tem pouca, o teu negócio não tá gerando. Então, assim, o pequeno empresário, às vezes, ele confunde, porque muitas vezes é um cara que veio de um emprego CLT, o que eu ganho no meu CLT é todo o meu ganho que eu tenho para viver. Então, o que a empresa gera de lucro é o que eu tenho para viver. Ele meio que usa a mesma analogia. Mas a empresa é um outro organismo vivo. Ela precisa ter reinvestimento, precisa ter crescimento, ela precisa ter uma série de coisas que, se você sugar tudo que ela está gerando e ainda precisar de mais, você vai quebrar seu negócio. Então, assim, separe muito bem, a dica que a gente dá, separe muito bem as minhas finanças pessoais das finanças do meu negócio. São coisas separadas e analise se o negócio está dando lucro ou não pelo negócio. Aí eu olho, investi 100 mil, está me dando 10 mil por mês, excelente negócio. Agora, eu gasto 15, essa é uma outra situação. Né? É uma outra situação. Então, resumindo o que eu falei aqui, o momento de investimento, de crescimento, tem que ter um planejamento muito sério para você conseguir passar por essa etapa. Estou rodando e eu preciso separar isso daqui e organizar muito bem o fluxo de caixa da minha empresa para que a empresa seja saudável e eu organizar minha vida como eu puder. É mais ou menos por aí, né, Ana? É mais ou menos por aí. César, eu já te passo a palavra, só um minutinho. Eu sempre me apego àquelas palavrinhas ali que a gente não escuta o tempo todo. E você falou uma palavra muito bonita aí, que é o break-even. Break-even, só me corrija se eu estiver errada, mas é aquele determinado momento em que a empresa ela passa a dar lucro com base no que foi investido. Então, se eu investir num todo na minha empresa 100 mil reais, né, a partir do momento em que ela já me deu o lucro de 100 mil reais, qualquer coisa a partir dali, né, já é o meu lucro real. E esse momento é chamado como break-even, é mais conhecido como break-even. Então, exatamente aí, né, que muitas vezes uma startup demora muito para chegar, ou, né, a gente meio que mede o sucesso ali das startups pelo tempo de break-even. Exato, exatamente, né? Então eu investi 100 mil reais para criar esse negócio, ok. E comecei a monetizar, ele começou a me dar 2 mil reais de lucro. 2 mil reais de lucro, ou seja, gastei durante o mês, me sobrou 2 mil reais. Esse 2 mil reais está pagando ao sócio que investiu no começo. Então, olha, você investiu 100 mil, te devolvi 2 mil. Passa mais um mês, devolveu mais 2 mil. Passou outro mês, vendeu mais 2 mil. Então, você está devolvendo ao sócio. Chega uma hora que ele devolveu todo o dinheiro investido. O negócio está 0 a 0. Isso é chamado break-even. Tudo que você investiu, nós devolvemos. Se der muito pouco, o exemplo que eu dei, 100 mil reais, devolve 2 mil reais por mês, dá 50 meses. Estava com 4 na cabeça. 50 meses. Então, eu vou analisar. 50 meses é um bom negócio? 4 anos para devolver? Talvez não seja bom negócio. Devolve em 2 anos. Devolve 4 mil reais por mês. Em 2 anos, ele devolve todo o dinheiro que você investiu. Parece bom. A partir dali, esses 4 mil reais são lucros, ou seja, eu criei uma coisa que passa a me dar agora algo recorrente. Tem empresas que criam um novo negócio e fazem um investimento tão grande, sei lá, tem dinheiro fácil de alguma forma, ou tem uma aposta muito grande, que talvez o break-even nunca venha, eles desistem disso, negócios muito grandes, tá? Tô falando. E ele fala, tá me devolvendo 4 mil por mês, eu vou vir com 4 mil reais por mês, porque se eu for tentar recuperar o investimento, aquilo é custo afundado, ou seja, gastei. Então, mas isso é uma exceção, né? Quando você gastou demais para criar, você tem que decidir, agora eu fecho isso aqui, ou eu vivo com os 4 mil que está me gerando mesmo, e aí isso esquece o que eu investi lá atrás. É uma decisão muito complexa de se fazer, mas para uma startup, você tem uma pequena empresa, é isso. Eu tenho que aquele momento que eu falei de criação, aquele momento, eu tenho dinheiro para bancar 4 anos, ou 2, ou 3, que é até a empresa começar a me devolver, porque eu tenho uma proposta de 100 mil reais, investi toda ela no negócio, ela começou a me devolver 4 mil por mês. Até eu chegar a ter 100 mil de novo, no nosso exemplo, daria 4 anos. Esse é o chamado break-even aí. Vamos puxar um gancho disso? Porque eu estava pensando aqui, né?
Quando Capitão a Gancho. gente, quando a gente faz esses investimentos e tira um negócio do zero, como vocês bem colocaram, às vezes dá a impressão de que, pô, montei as paredes, pintei tudo, coloquei tudo para funcionar, equipamento, tá tudo bonitinho, contratei as pessoas, tenho um negócio. Automaticamente agora eu vou começar a receber o retorno. E aí falta a parte mais importante que é quem compra de você? Né? Quem que está indo lá e efetivamente dando dinheiro em troca do algo que você produz? E aí eu fico pensando que, às vezes, a gente demora um pouco para compreender as estratégias, o marketing, tudo aquilo que custa muito dinheiro também, para que você possa trazer as pessoas para dentro da sua loja, do seu empreendimento. E eu sei que no nosso curso a gente fala muito sobre clientes apaixonados, que é a estratégia de você talvez diminuir um pouco o tamanho desse investimento de estar sempre conquistando novos clientes e poder fidelizar aqueles clientes que já estão contigo, né? Então, essa lógica, como é que o empresário deve lidar e olhar para isso? Comecei meu negócio, tenho que trazer gente para dentro de casa, preciso cuidar bem dessas pessoas que estou trazendo. Como é que vocês enxergam essa relação de fidelização de clientes e o marketing em si para quem está começando? Excelente pergunta, porque quando a gente vai falar com os pequenos empresários, qual é a demanda de qualquer um que está montando um negócio e é pequeno? Preciso vender. É justo, correto, tem que vender. Qualquer negócio, se não é aqui, não é ONG, né? É um negócio. Ok. Só que muitos focam e só enfocam às vezes em venda, mas esquecem completamente a parte de marketing. O que é marketing? O que é marketing numa empresa? Marketing é mercado. Para quem que eu vendo? O que eu vendo? Que problema que eu resolvo da sociedade? Às vezes eu pergunto assim, que problema você tem que você resolve? O cara fala, falta de dinheiro minha. Não, isso é problema seu. Você não vai cobrar dos outros para resolver este seu problema. Você vai receber uma remuneração por resolver o problema dos outros. Para quem você vai vender? Para todo mundo que quiser. Poxa, eu falo sempre isso aqui no nosso episódio. Poxa, não é assim, não é assim. Então, o pequeno, às vezes, falta um pouquinho esse calibre de entender que marketing e vendas, marketing e propaganda, né? Eles acham, já faz propaganda. Propaganda é uma coisa, marketing, entender mercado, entender estratégia para quem não vender é outra. Elas são irmãs, andam juntas de mão dada o tempo todo, mas são duas coisas que são diferentes. Então, assim, um grande desafio para o pequeno é ele entender o que ele está entregando e que problema ele está resolvendo para que público. Essas são 3 perguntas que a gente faz, a gente vai no cliente e faz 3 perguntinhas, ele não sabe responder isso, porque entra numa coisa tão complexa para ele, ele não sai disso. Às vezes tem que dar um passo atrás e entender o que eu de fato estou vendendo. O que de fato eu estou vendendo? Estou vendendo aqui, outro dia eu contei a historinha aqui, o cara tinha uma chocolateria e o produto que mais vendia era o café expresso na mesa. Então, assim, para de se iludir, achar que você está vendendo chocolate, você está vendendo café, uma cafeteria. Então, assim, a gente entender o que eu estou fazendo, para que eu estou vendendo, o que de fato está fazendo na vida do próximo, é um ponto crucial para o processo do negócio e que é muitas vezes pouco atendido, pouco priorizado pelo pequeno empresário, né? Porque tem muita confusão de marketing e propaganda. Até uma historinha curiosa, uma amiga minha morando na Alemanha, ela era formada em marketing e propaganda no Brasil. Chegou lá, se formada em quê? Ela, 2 palavras, marketing é inglês, propaganda é alemão. Ela sou formada, né, em marketing e propaganda. Botei um sotacão lá alemão e falou. Eles olharam assim, mas propaganda? Propaganda é uma palavra alemã que lá tem uma conotação ruim. Propaganda, a gente tem aqui uma coisa que é uma verdade vendida para convencer as pessoas através de alguma coisa errada. Porque a palavra surgiu ou ganhou espaço lá no Ministério da Propaganda do Goebbels, né? Acho que no nazismo, do qual ele usava muito essa publicidade do Partido Nazista para convencer os alemães nas ideias que eles tinham. Então, é uma palavra que não é usada lá. Propaganda tem a ver com isso, tem a ver com propagandear, ou seja, tem a ver com eu anunciar para as pessoas
que eu estou vendendo alguma coisa. Agora, o que eu estou vendendo tem a ver com o marketing para quem eu estou vendendo. Tá aqui o Cês, me ajuda aí, Cês, o Cês que é do ramo, né? Eu estudar o mercado, que é marketing, e depois propagandear aquilo que eu decidi vender e para quem eu decidi vender, direcionando o público. Esse é um desafio que muitas vezes negligenciado pelos pequenos empresários, não é isso, Cês? Não, é super isso. E realmente existe essa. Eu fiz uma faculdade de publicidade e propaganda, né? E para nós, propaganda tem outra conotação, mas continua sendo, se você for tentar fazer uma divisão entre essas duas palavras, a propaganda é realmente você passar ideias adiante. E a publicidade é você comercializar efetivamente um produto, por exemplo. Só que as coisas se misturam, porque quando você pensa em marca, a marca ela passa uma ideia adiante e usa essa ideia para vender um produto, né? Então acaba sendo essa mistura. O marketing em si, quando você vai estudar, e qualquer pessoa que entra numa faculdade de publicidade tem na cabeça que eu vou desenhar anúncio, eu vou criar vídeo, é isso que eu vou fazer. E aí você se depara, a primeira aula que você tem é mercadologia, e você vai entender ali, vai fazer conta de entender o universo de cliente, vai entender sobre estatística, vai entender sobre pesquisa, vai entender sobre mercado, qual que é o tamanho de mercado, quem são as pessoas que realmente vão consumir de você, tem todo esse anteparo para que depois, em cima disso, você entenda quem são essas pessoas e aí você consiga conciliar a tua proposta com aquilo que elas necessitam e aí você tem uma ideia que você chega no anúncio publicitário. Então é um caminho longo. Mas o dia a dia do marketing, ele é um dia a dia muito de descoberta, de estar sempre reconhecendo, pesquisando e entendendo quem é o teu consumidor, efetivamente, quem compra de você, para que você possa se comunicar com ele da maneira mais efetiva. Desde a comunicação realmente, né, nítida ali que a gente tem, seja por um anúncio, por a sua própria comunicação oral, comunicação verbal, mas também como está estruturada a tua loja, qual que é o fluxo com que essas pessoas andam dentro da sua loja, quais são os métodos de pagamento, tudo isso é englobado dentro do marketing também, de alguma forma. E acaba sendo fundamental para que a gente consiga fidelizar os clientes a partir da solução de dores específicas que eles possam vir a ter. E aí, como eu estava falando, eu dei um pequeno ping aqui na internet, então a gente precisa entender que o marketing ele vai olhar para todos esses pontos do dia a dia ali do mercado, vai olhar para o seu consumidor e vai entender, vai te ajudar a entender como você resolve o problema específico dele. Aí sim você vai poder pensar a estratégia, você vai poder pensar qual que é o tipo de comunicação que você vai fazer, se você vai fazer anúncio, que tipo de anúncio você vai fazer, como você vai tratar esse cliente dentro da sua loja, como a sua loja está esquematizada para ele ter o fluxo dele dentro dessa loja. Tudo isso é pensado através do marketing. Então a publicidade é esse final, é essa comunicação. Mas o marketing é o coração de tudo ali que está rolando, né? Quando eu estudei, eu adorava isso tudo, mas é bastante coisa. É bastante coisa pra gente ver junto. Você sabe que a minha formação, já falei que em vários episódios, minha formação é em TI, eu sou um mestre em computação, e eu me apaixonei nos últimos 15 anos por essa questão mercadológica. Para quem que eu vendo? Que problema que eu resolvo? Que essa parte empática de entender o próximo, entender por que ele compra e por que ele não compra, né? Isso aí é fantástico. Então, assim, hoje eu sou um cara misto, eu tenho esse background lá de tecnologia, mas eu sou apaixonado por isso, entender o mercado. E é isso que falta, trazendo para o nosso público. Você aí que é empreendedor, às vezes falta entender disso. Marketing não é só propaganda, é entender o que eu vendo, para quem eu vendo, como eu vendo. Essas perguntas que a gente tem que responder, que muito empresário ignora, né? Porque vem de um tempo que era assim. No nosso curso lá, tem uma aula que eu digo a evolução dos clientes. E tinha um tempo que era as pessoas abrem um negócio e esperam os clientes entrarem. Só que isso foi no tempo que não tinha internet, não tinha comunicação, eram poucas empresas, etc. Hoje em dia, eu preciso entender, não é só agora eu monto uma loja, abro a porta e fico esperando as pessoas entrarem. Eu preciso saber o que eu estou vendendo para quem e como eu vou trazer as pessoas para cá.
e muitas vezes nem tem uma loja física. Então, essa mudança que a gente precisa trazer, essa mudança de cabeça, de mentalidade, trazer para os empresários, para eles entenderem, né? Olha, eu preciso entender disto, senão eu não vou conseguir sair do lugar. Concorda, Aninha? Ah, Concordo, e aí eu trago um outro. Só antes de passar a bola rapidinho, eu só queria fazer um último adendo pro Vini aqui, porque ele falou que assim, eu entendo que o marketing também, ele não vem trazer uma mentalidade necessariamente só nova, mas é uma interpretação dos negócios que deram certo no passado e a maneira correta de você continuar fazendo. Então, as boas práticas de marketing, elas sempre existiram. Isso que eu acho que é importante também o empresário estar ciente. Só que aí a gente sistematiza isso numa teoria, numa forma prática de você executar e traz à tona hoje. Então, acho que isso é massa também, perceber que não é só uma mudança pela mudança, mas uma continuidade também. Né? sim, bem legal. Acho que esse gancho que você está dando é importante. Porque o negócio não tem só a ver comigo o que eu quero vender. Porque antes, vamos pensar, no nosso tempo de vida aqui, tá? Não estou falando lá de 1800, no nosso tempo de vida aqui, em algum momento a gente tinha que ir atrás das lojas se eu queria comprar alguma coisa. A minha mãe falava assim, vamos lá no comércio comprar tal coisa, procurar tal coisa. Né? Ok, isto mudou completamente. A gente hoje compra muito mais buscando, decidindo, vendo o que os outros estão falando, coisas que tragam uma solução para mim. Então, se antes o empresário decidia, gosto de fazer pão, vou abrir uma padaria e vou esperar entrar em pessoas, hoje em dia é outra mentalidade. O que eu vou resolver para quem e como? Então isso muda, né? Então, assim, eu conheço muitos empresários que abrem um negócio e falam, não vende, mas você vende o que para quem? Não é para quem quiser entrar aqui e comprar. Aí que está o erro, não é assim, mas quem entrar aqui e comprar. O grande desafio, o mercado é enorme, tem muitos players, a comunicação é de outro jeito, a chegada ao cliente é de uma outra maneira, o cliente compra de uma nova maneira, ele mudou o seu jeito de comprar. Né? Aquele negócio de, vai levar agora, eu só estou dando uma olhadinha, vai estar na loja do lado, isso a gente faz hoje de forma virtual muito mais rápido. Então, esse é um desafio. O cliente mudou e o jeito de fazer negócio também tem que acompanhar isso aí. Acho que é um pouco do que vocês falou, a evolução das coisas juntas, né? Complementando o que ele falou, se não foi exatamente. Eu acho que é o complemento. Tem coisas que foram mudando, algumas pessoas entenderam isso antes, criaram negócios, a gente olha para isso e fala, isso aqui é uma receita que está funcionando para esse período, e aí a gente vai adaptando ela. Esse é o grande lance, a adaptação em cima disso. Se você tiver uma cabeça fechada, lá de quando você tinha 18 anos, que era assim que você viu o mundo, talvez você não consiga acompanhar agora como as coisas estão acontecendo. Isso me lembra até uma discussão que eu estava tendo essa semana, e aí fiquem à vontade para complementar se vocês acharem que tem mais coisas para serem ditas. A questão sobre inovação, né? Inovação, quando a gente fala sobre inovação, principalmente no mercado, né? A gente pensa em coisas que são novas, né? Tipo assim, ninguém nunca pensou nisso, eu vou desenhar um produto que nunca ninguém pensou, enfim. E no nosso dia a dia, né, quando a gente está ali trabalhando, criando um produto, tentando vender algo, a inovação ela pode ser apenas um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Uma pequena alteração no produto que a gente está fazendo, uma pequena forma de fazer aquele produto. Isso já pode ser considerado uma inovação no mercado. Né? Não sei se vocês têm a mesma opinião, mas foi uma discussão bem rica também que eu já tive essa semana, né, com outras pessoas, e a gente chegou a esse veredito, né? Poxa, não, inovação é muita coisa e não só quando a gente pensa naquele produto que revolucionou o mercado. Então, Acho que você pode falar, Fred. Eu acho que inovação, Aninha, como você falou, é muita coisa e pouca coisa ao mesmo tempo, pode ser, né? Você pode inovar com uma mudança absurda, gigante, mas você pode inovar também com um pequeno ajuste ali. Eu acho que entra muito também no que o Vini vinha falando sobre o erro,
né, de você se permitir errar. Eu gosto muito de uma frase que diz algo como que uma pessoa mais burocrata, um burocrata, digamos assim, ele vai acertar 9 vezes e às vezes errar uma, e essa uma ele vai se martirizar pra caramba por ter errado. E uma pessoa mais criativa, mais inovadora, que tem essa mentalidade, ela vai errar 9 vezes e vai acertar uma. Só que essa uma que ela acertar, às vezes muda a humanidade completamente. E é um acerto que pode ser um pequeno acerto, uma pequena solução, uma mudança muito simples no modo de fazer as coisas, como você mesmo comentou, né? Então, eu acho que existe toda uma aura em torno da inovação, como se a inovação fosse algo só de mentes super talentosas, pessoas que, né, vão chegar naquelas salas cheias de post-its. Eu adoro fazer isso, mas não é aí que mora a inovação. Não é só isso. A inovação está em resolver um problema que existe de uma forma inteligente, uma forma que seja mais ágil, mais prática, que seja mais eficiente de fazer as coisas acontecerem. Eu gosto, por exemplo, de ver inovações do tipo pessoas que entendem que mudando a posição da fila dentro do seu estabelecimento, ela vai favorecer tanto o fluxo de pessoas ali que ela vai melhorar a organização interna, vai melhorar a satisfação das pessoas nesse fluxo interno e vai aumentar as suas vendas, às vezes, de produtos que antes ficavam totalmente escondidos porque a disposição das pessoas não permitia um fluxo de consumo que era otimizado. E aí a gente não está falando de uma inovação, ela não botou esteira rolante, não fez coisas muito mirabolantes, os Jetsons para poder funcionar, né? Pegar outra referência bem antiga, essa nem os Enzos pais, nem avós, nem júniors talvez tenham, mas os Jetsons lá nos anos 60 eram muito bons nesse vislumbre de futuro, né? Mas ela não precisa fazer isso. Às vezes ela só muda a orientação dessa fila e é uma forma inovadora de poder fazer com que as vendas aconteçam melhor, o fluxo melhorando ali dentro do local. Acho que você deve ver muito isso em tecnologia também, no seu dia a dia. O tempo todo a gente vê isso em tecnologia. A gente tem aquela sede de, vamos inovar, né? Vamos procurar algo diferente, algo novo. Mas não necessariamente precisa ser algo novo, né? A gente precisa reinventar tudo ou inventar algo do zero, né? Às vezes é só a forma como a gente faz, a gente já entrega algum produto melhor, mais performático, enfim, né? Aí indo para a parte um pouco mais técnica que não vem ao caso. Mas sim, a gente está procurando inovação o tempo todo e, na verdade, eu acho que se adaptando ao mercado. O mercado ele está mudando muito rápido, né? E aí eu acho que todas as empresas elas precisam se adaptar muito rápido, né? Então, acho que, enfim, é isso, né? A adaptabilidade e pensando na inovação que às vezes nem é tão grandiosa assim. É só uma forma de mudar a fila dentro do seu estabelecimento. Exatamente. Para quem está assistindo esse podcast aqui, se ele funcionou, essa gravação que a gente está montando aqui, vão perceber que o Vini travou e a gente precisa se adaptar. Então a gente vai botar uma imagem aqui no meio, uma cara diferente do Vinícius, vamos fazer a inteligência artificial, por exemplo, né, que eu acho que pode ficar legal. Então eu acho que a adaptabilidade ela está dentro desse fogo, desse desejo de fazer as coisas de uma forma diferente, melhor, não necessariamente de uma forma que seja mais cara ou que seja só pela graça de estar fazendo diferente, mas muito mais pelo desejo de fazer algo bom, né? Então, por exemplo, o Vini que está mostrando agora não é inteligência artificial, é o Vini de verdade que voltou. Porque ele voltou. Se a gravação estiver funcionando, a gente deu andamento, Vini, é só botar a sua foto de inteligência artificial ali e vai estar tudo certo. Porque a gente se adaptou ao problema. Se adaptou, eu ouvi vocês alguma coisa. São aí os ossos da inovação aqui, né? A ferramenta, por algum motivo, eu estava ouvindo vocês e vocês não estavam me ouvindo, eu estava travado ali. Mas eu ouvi vocês, muito bacana. Acho que tem muito a ver com isso e complementando, botando o meu tempero nisso, nesse picles aqui, disso aqui, né? Que era a pergunta que eu estava fazendo, o que é inovação, né? Inovação não é invenção, não é brincar de professor Pardal. As pessoas às vezes têm isso de, olha, professor Pardal vai fazer uma inovação,
Não é, né? É trazer para dentro uma nova ação. Eu posso fazer, eu sempre digo, o que o Uber faz de tão diferente do que o táxi faz? Pega você daqui e leva para lá. É a mesma coisa. Então, as inovações, claro, eu mudei o processo, eu mudei a maneira de fazer isso, eu mudei a maneira de comunicar, a maneira de chamar o carro. Ok, mas na essência, são inovações que não estão mudando o produto final. A gente tem muito disso e às vezes a gente se trava. A inovação não é para nós aqui, é para todos. Desde que você seja, como a Ana falou, uma empresa adaptável, que é uma grande mudança que aconteceu nos últimos anos, né? A adaptação, isso tem a ver com toda a agilidade que entrou nos negócios. Agilidade não é rapidez e sim adaptação, é sinônimo. Então, quando eu falo que eu tenho uma empresa ágil, é uma empresa que se adapta mais. E isso tem a ver, Ana, lá do começo que você me perguntou, sobre a gente organizar e a burocracia da coisa. A burocracia nos impede de ser inovador. Porque eu crio uma burocracia tão grande para fazer uma coisa, cheio de processos ali, que para eu mudar isso dá tanto trabalho, tem que fazer tanta burocracia para poder atualizar ela, que eu falo, não mexe com o que está quieto, não. Deu tanto trabalho de criar assim. Então a gente congela a coisa. Então, por isso que eu falei que hoje em dia a visão de processo que nós temos é uma visão muito mais ágil, ou seja, é a gente conseguir entregar dentro das normas, dentro daquilo que a gente espera, dentro do negócio, mas de forma que não seja engessado, porque eu possa mudar amanhã, que eu possa trazer, e isso ser uma sistemática correta. As novas gerações chegam numa empresa e falam, nós estamos há 6 meses fazendo igual, não vai mudar isso aqui nunca mais? Vai ficar desse jeito o resto da vida? Não estou gostando disso aqui não, vou embora daqui. Mas você está só 6 meses aqui, a gente faz isso há 30 anos da mesma forma. Então, assim, é um pouco de cultura aqui, né? É a gente abrir a empresa para que seja fácil a gente se adaptar às demandas que o mercado, que é ele que dita. A gente não muda e inova alguma coisa porque eu quero. Seria tão legal fazer de tal jeito, legal para você, né? Você é apaixonado por tecnologia, seria legal, mas isso não traz resultado a mais para a gente, não traz um ganho para o cliente, não traz nada. Então, é uma inovação que não serve. Qualquer coisa que eu aplique, que eu melhore a experiência do meu cliente, que eu melhore os meus resultados e melhore a experiência de quem está construindo aquilo e entregando, já é uma inovação. E pode ser, como vocês falou, uma pequena mudança de lugar de alguma coisa. São pequenas mudanças que crescem muito. Então, assim, acho que o recado aqui é: inovação não é invenção. Essa coisa vai para empresa grande, para o Steve Jobs, que vai inventar o iPhone. Aqui eu vendo batata frita. Ok, mas se você achar um jeito de comprar batatas fritas de uma maneira diferente, mais rápida, já é uma inovação. Porque tem empresas que inovam na maneira que contratam, na maneira que compram, inovam na maneira que deslocam as suas coisas. Não é sempre no produto final que está a inovação. Não é sempre naquilo que o cliente está absorvendo. Então, a inovação ela está em todos os momentos. Então, é sempre um balanço entre o quão eu quero ser engessado, porque o engessamento das coisas, ele traz um ganho produtivo a longo prazo, em escala. Olha, vamos aprender a fazer bem feito tal coisa e a gente vai ter um ganho de escala. Porém, eu tenho uma perda em inovação. Eu vi um cliente que eu atendia, uma grande empresa de motores para geladeira, esse tipo de coisa, compressores. E foi comprado por uma empresa japonesa. E os japoneses foram os caras que inventaram o processo produtivo, o toyotismo, o lean manufacturing. Foi eles que inventaram isso. Comparei a empresa brasileira está aqui, ficou 50 anos aprimorando o seu processo, fazendo, a gente perde muito pouco, a gente tem tudo nos trinques e tal, a gente consegue ter uma efetividade na produção de X. Nossa fábrica é boa. O japonês comprou, caso verídico, tá? Ele comprou, não serve pra gente. Vamos ter que mudar isso daqui. Mas por que não serve? Nós estamos aqui aprimorando nosso processo, porque hoje o mercado pede que eu me adapte muito rápido. O cara pode me ligar de uma loja e dizer assim, me faz 1000 geladeiras, mas faz com 200 litros. E o outro liga, eu quero 500, mas de 300 litros. O outro, eu tenho que me adaptar. E a tua fábrica ela é muito boa, mas numa constância do mesmo tipo de motor. Não tem adaptabilidade. Olha a palavra, adaptabilidade. Eu preciso de uma fábrica, o japonês dizendo, que ela se adapte. Talvez ela gaste 3 vezes a mais do que a tua fábrica, que é redondinha para fazer um tipo de motor, mas ela é muito melhor para o negócio.
Porque alguém liga e fala, você tem motor para uma geladeira de tal tipo? Tenho. E do outro tipo? Fabrico. Ou seja, a adaptabilidade que o mercado exige hoje é o que as empresas têm que ter. Então, assim, nós temos que tirar essa cultura de que a empresa tem que ter um processo rígido para a gente poder ganhar em escala. Isso é década de 60 que se pensava assim. Onde eu tinha um modelo de produto que ficava 10 anos no mercado. Então, conforme eu for ajustando o meu processinho, eu vou tendo um ganho de escala. Hoje em dia, o negócio muda a cada 3, 4 meses. Põe no mercado, testa, não deu certo, muda o produto de novo, tal. Então, eu tenho que ter a adaptabilidade muito grande que tem a ver com o meu processo, que é um processo que eu posso facilmente arrumar, que tem a ver com a cultura de permitir que talvez nessa mudança eu perca um pouquinho, erre um pouquinho no começo, mas isso vai me dar um ganho de mercado muito grande. Nós chamamos que são as empresas de marqueteiro versus as empresas de engenheiros. A empresa de engenheiro está pensando num produto ficar otimizando aquele produto, é isso que o mercado precisa. O de marqueteiro fala, eu não estou nem aí para isso, eu quero atender o que o mercado quiser. Se ele me pedir 500 motores de tal tipo, eu tenho que atender isso, como que eu não atendo isso? Não, mas a minha fábrica não é tão fácil mudar. Então está errada a fábrica, não está errado o mercado. Se eu não consigo atender, se chegou um cliente que quer isso aqui e eu não consigo atender, está errado a gente, não o mercado. O mercado é soberano, porque essa empresa é feita para atender aquele mercado. É uma mudança cultural que, falando assim, muitos vão ouvir e falar, poxa, mas não, eu aprendi tanto que não era assim, que a gente tinha que fazer processo contínuo, engessado para poder ter ganho. E o mercado mudou. O mercado mudou. Então, a adaptabilidade da empresa, nos seus processos, nos seus produtos para atender o mercado, é o que rege, hoje em dia, a cultura vigente aí. Fez sentido? Eu encaixei o que vocês estavam falando aqui, quando cortou a minha internet aqui? Fez todo sentido. Bom, Vini, eu quero agradecer demais, né, todo esse conhecimento que você passou aí pra gente. César, muito obrigada por acompanhar a gente aí. Se vocês ficaram interessados, acessem o nosso site, Empresa no Eixo. Deem uma olhadinha no nosso curso, Clientes Apaixonados, que lá a gente fala sobre isso e sobre mais um montão de coisas. Apesar que a gente falou muita coisa aqui hoje, né? A gente falou sobre marketing, a gente falou sobre finanças, a gente falou sobre um monte de coisa. Desafio você que está aí assistindo a gente a colocar essas coisas em prática. Surgiu alguma dúvida do que a gente falou, coloca aqui nos comentários. E é isso, agradecer muito vocês por esse papo, mais um papo muito, muito bom, muito diverso em assuntos, né? Então é isso, gente, muito, muito obrigada. Show. Então, reforçando o convite da Ana, o curso Clientes Apaixonados está aqui. Imagina aqui a gente falando aqui solto, mas imagina a gente falando para você em detalhes. Imagina eu podendo falar mais e mais e mais lá, sem eles para fazer pergunta. Eu falo mais que a boca lá. Então, convido vocês, então, reforçando o que a Ana falou, vai para o nosso site, está com preço promocional de lançamento, Clientes Apaixonados. A gente traz um pouquinho disso para você, da mudança de mentalidade, como você tem que olhar os negócios, né, no mundo atual, como as coisas acontecem. Muito, muito bem lembrado aí, Ana. Enfim, e, poxa, sempre um prazer estar debatendo, discutindo, trazendo um pouquinho do que a gente pensa, do que a gente já viu por aí, para o pessoal de casa aí, né? Ótimo, eu que agradeço vocês me escutarem tanto aqui. Valeu, então, gente. Vamos curtir esses assuntos todos e lembrando que no curso, não necessariamente a gente vai falar de futebol também, então a gente vai mais objetivo, então vale super a pena dar uma conferida no curso desse tipo. Eu com certeza não falarei. Ela é santista, tá? Então, só pra vocês saberem. Mandem lá no TikTok dela, entrem lá. Ana Paula tá ali no arroba dela ali, ó, no TikTok dela, e pode dar um salve pra ela, que ela é santista, o Santos subiu na primeira divisão aí, ó. Muito bom. Show de bola. Então, pessoal gente, de casa, então, vamos lá. Mas o último recadinho, você curtiu esse vídeo? Gostou desse papo? Curta esse vídeo aqui, ó. Se inscreve no nosso canal, é importantíssimo pra gente você se inscrever aqui, ajuda a gente, nos motiva a que a gente possa criar mais e mais conteúdos como esse, e divulgue por aí. Não mande só aquele videozinho sobre política para sua família, para seus amigos, mande também vídeos instrutivos que vão ajudar que eles cresçam com seus negócios também. Conto com você para isso nos motiva bastante. E é isso, né, pessoal? Agora sim. Pessoal, tchau, até a próxima, obrigadão.